destra me ampara, a sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. E o teu povo celebre comigo, se me amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, a sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. E o teu povo celebre comigo, se me amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os teus lábios se encherão do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia, Deus se renova, mão poderosa, sempre se levantará, nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia, Deus se renova, mão poderosa, sempre se levantará e nos dará vitória. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, a sombra de tuas asas eu canto assim, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. Aqui estamos, Pai, em comunhão e adoração. Aleluia! Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para
o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Em mim, o meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Em mim. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Depois do louvor, quero compartilhar com vocês uma palavra, a palavra desse domingo, que se encontra no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 13. Filipenses 4, versículo 1 ao 13, que diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal e companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu convido você a fechar os teus olhos e orar comigo. Pai, nesse culto de hoje, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, na nossa ansiedade, na nossa falta de expectativa. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muitas das vezes falta fé, muitas das vezes falta confiança em Ti, Pai. Que essa palavra possa, Senhor, fazer diferença em nossas vidas, que possamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu gosto quando vou falar de esperança, quando vou falar de ansiedade, quando vou falar de alegria, quando vou falar de contentamento, eu gosto de ler o livro de Filipenses, porque o livro de Filipenses é o livro que fala de alegria. É o livro que mais fala de alegria. No capítulo 1 e no versículo 4, nós vemos aqui Paulo falando de alegria. E quando ele diz assim: todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. No capítulo 2, nos versículos 2 e 18, ele diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito e uma só atitude. E ele continua no versículo 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm no sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Eu falei versículo 18, mas na verdade é o 17. Mas tem mais, no capítulo 3, versículo 1, Paulo fala mais de alegria. Ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E no capítulo 4, onde eu acabei de ler, ele diz duas vezes, no versículo 1, no versículo 4 e no versículo 10, que ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Também no versículo 4, ele fala também de alegria. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. E no versículo 10 também, ele fala de alegria. Ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Então, o livro de Filipenses, a gente entende que é um livro que fala muito de alegria. Aí, eu pergunto para vocês, nós associamos alegria com o quê? Nós associamos alegria com o nascimento de um filho, nós associamos a alegria com um momento lá da formatura, no casamento, quando a gente consegue cumprir aí um grande projeto, quando a gente vai fazer uma viagem, ou a gente ganha um grande prêmio, mudou de emprego, aumentou o salário, tudo isso é
um momento que nós resumimos como um momento de alegria. Mas é interessante aqui no livro de Filipenses, que Paulo escreveu à cidade de Filipos, Paulo está escrevendo esse livro falando de alegria, ele está falando que Paulo está preso e perseguido injustamente. E aqui nós vemos a força que tem o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que Paulo anunciava, dele encontrar uma capacidade de alegria independente da circunstância. Então é muito difícil, porque nós somos condicionados às circunstâncias. Aí você pode dizer, também Paulo está tranquilo porque ele está preso, né? Mas as demais coisas, as demais situações lá na igreja deve estar correndo bem. E eu respondo para você que não estava, né? Porque o que está acontecendo quando nós lemos o livro de Filipenses, que são 4 capítulos apenas? Então, está acontecendo brigas, está acontecendo falsos ensinamentos, mas uma coisa Paulo sabe, ele sabe que Deus está no controle e que as coisas vão se ajustar com o tempo. Então, ele tem essa esperança, Paulo tem essa fé, Paulo tem essa convicção de que a igreja é de Deus, a situação está sob o controle de Deus e no momento certo, no tempo certo, as coisas vão se ajustar. Olha o que diz no capítulo 4, versículo 2, que diz assim: eu rogo a Evode e também a Síntique que vivam em harmonia no Senhor. Então, quer dizer, se Paulo está pedindo para que essas duas queridas irmãs aí dessa igreja de Filipos, ele está pedindo para que elas vivam em harmonia, porque não existia harmonia entre essas duas irmãs. Então, provavelmente, havia algum desentendimento entre elas, mas Paulo está dizendo aqui que o seu companheiro aí interceda por ela. Mas alguém pode dizer assim, mas a igreja de Filipos não é a igreja exemplar, não faz parte da igreja primitiva. É verdade, faz parte da igreja primitiva. E o que eu quero dizer aqui nessa noite para vocês é que a gente tem que ter uma visão realista. Muita gente acha que quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos tornamos crentes, nós viramos super-humanos, né? Nós viramos super-heróis, ou nós ficamos implacáveis, nós não erramos. Então, quer dizer, quando nós nos tornamos crentes, não significa que nós deixamos de ser humanos. Nós continuamos sendo humanos. E muitas das vezes pessoas saem da igreja por algum desentendimento e que tem com um ou tem com outro, ou por alguma coisa que aconteceu. Eu entendo que muitas das vezes é falta de maturidade, porque a gente entende na peregrinação espiritual que não existe a igreja perfeita, não existe gente perfeita, não existe comunidade evangélica, seja qual ela for, qual instituição for, não existe igreja perfeita. E eu quero aqui usar até um exemplo que o pastor Aguinaldo muito usa, que se tiver alguma igreja que ela seja perfeita, uma igreja que seja maravilhosa, e você for para lá, você vai estragar a igreja. Você vai estragar a igreja porque você é problemático. E se eu for para lá também, e a igreja é perfeita, se eu for para lá, eu também vou estragar a igreja porque eu também sou problemático. Então a gente tem que ser mais maduro, entender que Evódica e Síntique fazia parte da igreja primitiva, a igreja que nós tomamos como exemplo, também tinha problemas. E as igrejas de hoje têm problemas, as igrejas do futuro terão problemas, porque nós não deixamos de ser humanos. Nós continuamos sendo humanos, nós temos sentimentos, muitas das vezes nós
nos alteramos, mas não é por isso que eu vou trocar de igreja, não é por isso que eu vou mudar de comunidade, porque a minha comunidade, a igreja que eu pertenço, ela tem gente problemática lá. Eu sou problemático. Você aí que está me escutando também é problemático. E se você for nessa igreja que você acha, considera que seja perfeita, você pode até estragar essa igreja, né? E aqui no capítulo 4, versículo 3, Paulo continua: sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Ajude quem? Ajude a Sintique e a Ivódique. As ajude, pois elas lutaram ao meu lado por causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Eu quero me atentar aqui nessa segunda parte aqui, os seus nomes estão no livro da vida. Então, muitas das vezes a gente percebe que tem gente na igreja que anda tirando o nome das pessoas do livro da vida, né? Deus não tirou o nome do livro da vida, mas muita gente anda tirando o nome das pessoas do livro da vida como se fossem Deus. Eu até brinco, isso não só eu, mas já vi outros pastores também brincar, que tem gente que, quando chegar lá no céu, vai pensar que está no inferno. Vai pensar que está no inferno, porque ele vai encontrar gente lá no céu que, no conceito dele, essa pessoa deveria estar no inferno. Por isso que essa pessoa, quando chegar lá no céu, vai achar que está no inferno. Porque aquela pessoa que ele imaginava, nossa, como é que você está aqui? Ele vai falar, será que eu estou no inferno? Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, mesmo essas duas irmãs queridas aqui, Vodka e Sintique, que estavam vivendo num momento aí de conflito, de desarmonia, Paulo fala aqui que os nomes delas ainda continuavam no livro da vida. Olha que interessante, né? E tem gente aí abusado, querendo tomar o lugar de Deus, riscando o nome das pessoas do livro da vida. Então, ele continua aqui no versículo 4 e 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Que interessante, né? O que nós entendemos na nossa peregrinação espiritual, na nossa caminhada com Cristo, né? É que as pessoas, no geral, elas não querem mais saber do Jesus que está na Bíblia. O mundo, as pessoas que estão no mundo, ela, de certa forma, já conhecem o Jesus que está na Bíblia. As pessoas querem saber do Jesus que está aí dentro de nós, né? Você pode ter fé, você pode ser um bom pregador, você pode ter uma boa palavra, você pode ter até dons de cura, dons de profecia, os mais diversos dons. Mas se você não transmitir Jesus na sua vida, né, no seu modo de viver, de nada vai adiantar. Então, as pessoas do mundo, elas querem ver o Jesus da Bíblia em nós. Porque o Jesus da Bíblia elas já conhecem, mas elas querem ver o Jesus da Bíblia na nossa vida. Então, que seja a amabilidade de vocês conhecida por todo mundo, por todas as pessoas com qual você convive, com qual você transita, o seu vizinho, lá no seu trabalho, no seu dia a dia, porque muitas das vezes, para falar de Jesus, não necessariamente eu preciso abrir a Bíblia. Não necessariamente eu preciso falar do versículo. Eu preciso pregar Jesus, ou muitas das vezes, as pessoas conhecem Jesus através das nossas vidas, através dos nossos atos, através da nossa maneira de ser, sem nós citar um versículo apenas. Então, seja a amabilidade de vocês, seja a minha amabilidade conhecida por todos. Jesus tem que ser conhecido pelo mundo através das nossas vidas. E aqui, no versículo 6, diz assim, não ande ansiosos por coisa alguma, né?
E esse livro de Filipenses é um livro que fala muito de alegria, e eu quero dizer para você nessa noite que a ansiedade é um ladrão de alegria. A ansiedade revela a nós o quanto nós acreditamos que o poder está nas nossas mãos. A ansiedade, ela é assim, ela é irracional. Nós acreditamos que nós temos o controle de todas as coisas, nós temos o controle de tudo, que a hora que acontecer, a hora que chegar, eu sei o que eu vou fazer. Tem hora que o controle sai das nossas mãos. Tem hora que nós não temos o domínio da situação. E a ansiedade, ela vem, a ansiedade, ela chega, a ansiedade, ela nos pega. E eu entendo a ansiedade como uma coisa irracional. Eu falo de ansiedade com propriedade porque eu sou ansioso. Parece que não, mas eu sou ansioso e ela vira e mexe, está me pegando. E ela é irracional. Eu entendo ela como uma coisa irracional. Porque as coisas não vão acontecer por causa da ansiedade. Não é porque eu estou ansioso, porque as coisas vão acontecer nem no presente, nem no futuro. E a ansiedade, ela acaba trazendo em nós sofrimento, acaba trazendo em nós muita angústia. E eu digo que a ansiedade é a prova que não se resolve, nada se resolve por causa dela. Por causa da ansiedade, nós entramos em um curto-circuito psicológico e quando nós nos vemos envenenados por ela. Então, a ansiedade é uma prospecção distorcida e deformada do futuro, né? Porque difícil, muitas das vezes, ou quase nunca, na verdade, quase nunca, nós não ficamos ansiosos por algo que é bom. Sempre o que traz angústia e ansiedade em nosso coração é sempre de uma coisa ruim, você pode ver. Mas você dificilmente vai ver alguém ansioso porque vai ficar rico e essa causa, essa situação está tirando a paz dele. Você não vai ver isso aí. E o ansioso, isso eu falo de mim, ele pega a bula do remédio, ele, em vez de ver lá quais são as doenças, né, quais são a cura, quais são... Para que aquele medicamento serve, ele vai lá nas reações adversas, onde tem lá 1% de chance, 0,1% de chance de reações adversas, aí vai lá e vê quais são os malefícios que aquele remédio traz e não os benefícios que ele pode trazer. Coisa de ansioso. E o versículo 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. O que eu posso dizer mais sobre a ansiedade é que a ansiedade, ela mata a criatividade. Porque quando a gente fica ansioso, a gente fica com um olhar, com um pensamento fixado somente numa coisa. E a gente não pensa em mais nada. Fica só com a mente em uma coisa só. E fica rodeando, e não sai daquela situação, daquele ambiente. Isso vai trazendo angústia, isso vai trazendo aflição. Quanto mais eu penso, mais eu me aprofundo na angústia. Então, e aí... a parte criativa, a parte que traz aí uma porta, traz uma possibilidade, ela acaba não aparecendo, eu acabo não enxergando, porque a minha mente, o meu pensamento, ele fica fixado apenas numa coisa, naquele problema.
Então, quando fala que a paz que excede todo entendimento, a paz ela é criativa. O descanso, ele é criativo. O ócio, o que é esse descanso? Que ele é inteligente. Esse descanso, quando ele é inteligente, esse ócio, o ócio que eu digo, um ócio confiante, ele é altamente criativo. Então, se você quer pensar, se você quer pensar em alternativas, quer planejar, quer abrir possibilidades, o ócio e descanso é o melhor remédio. Tem que parar, tem que sentar, tem que ir para um lugar onde não tem barulho, um lugar onde tem natureza, um lugar onde tem descanso, porque com certeza lá você vai verificar possibilidades, vai se abrir janelas de oportunidades, vai abrir alternativas, porque o ócio confiante, ele é altamente criativo, porque a angústia e a ansiedade é exatamente o contrário, ela fecha a nossa visão, fecha a nossa mente e a gente fica só fixado no problema, fica com o nosso coração angustiado, fica com a nossa mente fixa só em um ponto. E a ansiedade, ela acaba desperdiçando a energia que nós temos para o dia que se chama hoje. Né? O pão nosso, quando eu falo em hoje, eu lembro do pão nosso de cada dia. Quando fala, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, lembra-nos do cuidado que Deus tem conosco. Capítulo 6 de Mateus fala muito bem sobre isso, sobre os cuidados que Deus tem para com os seus. E o futuro? Mateus, capítulo 6, versículo 27, também Jesus responde que do futuro, irmãos, nós não podemos acrescentar 1 hora que seja, 1 metro que seja. Então, a nossa preocupação, a nossa vida, ela tem que estar fixada no hoje. Eu tenho que desfrutar aquilo que o Senhor me deu hoje, porque o mesmo Deus que está me dando hoje, Ele vai prover amanhã também. E o capítulo 6, versículo 34, de Mateus, ele continua falando, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e basta cada dia o seu mal. Eu fico pensando no problema de amanhã, mas no dia de hoje já tem muitos outros problemas para eu pensar. E eu fico com a minha cabeça lá no futuro, e isso vai me gastando energia, eu não consigo desfrutar o que tem também de bom hoje. Tem coisa a se procurar num dia, né? No dia pode ser que tenha coisa, mas também tem coisas boas. Então eu preciso preservar a minha energia para desfrutar o que Deus também preparou de bom no dia de hoje. A ansiedade rotineira, que é essa ansiedade de saber o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber. A Bíblia chama, sabe do que essa ansiedade? Ela chama de ansiedade pagã. Capítulo 6 de Mateus, versículo 32, diz assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que eu preciso, sabe que você precisa de comer, sabe que você precisa de beber, sabe que você precisa de vestir. Preocupações desse tipo é preocupação que a Bíblia nos ensina como preocupação dos pagãos. Vivam e desfrutem o dia de hoje. Eclesiastes nos dá uma receita, eu gosto sempre de ler lá, capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 7 a 10, que diz assim, portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias
dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que suas mãos tiverem que fazer, o que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde todos nós vamos, não há atividade, não há planejamento, e não há conhecimento, e não há sabedoria. A gente fica preocupado tanto com o futuro, e a gente acaba não desfrutando do que Deus já tem nos preparado para nós, a nossa família, Deus tem preparado para nós os mantimentos, Deus tem nos dado saúde para desfrutar. Olha, irmãos, nós só damos conta do valor que tem a saúde quando ela nos falta. Porque dinheiro nenhum nesse mundo paga quando nos falta saúde. Porque uma pessoa que está lá no leito de enfermidade, está com uma doença que não tem cura, ela, com certeza, ela daria toda a riqueza dela para sair daquele leito. Então, irmãos, são essas coisas, parecem pequenas coisas. A vida com a mulher, comer com prazer, né, desfrutar do fruto do seu trabalho, são coisas que Deus dá e Ele nos dá nesse mundo sem sentido. Nesse mundo onde o sol queima as nossas cabeças, debaixo desse mundo que muitas das vezes é complicado, desse mundo que muitas das vezes não tem sentido, Deus ele nos dá um privilégio de desfrutar comendo, de desfrutar bebendo do vinho de coração alegre, desfrutando com a família, desfrutando com os filhos, desfrutando com os amigos, desfrutando com os irmãos, porque o que nos espera amanhã, segundo o Eclesiastes aqui, é a sepultura. E lá ele diz que para onde todos nós vamos, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, se você tem saúde, irmão, se você tem família, se você tem mantimento, irmão, desfrute disso, desse momento, não deixe a ansiedade e a angústia tomar conta do seu coração. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. Capítulo 4, versículo 11 e 12 de Filipenses, deixa eu voltar lá, capítulo 4, 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porém, adaptar-me em toda e qualquer situação. Quero me atentar somente a essa parte. Eu aprendi a adaptar em toda e qualquer circunstância ou situação. Sei passar, aí o escritor dos Filipenses, ele diz assim, sei passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu quero dar 2 cenários aqui, irmãos, para vocês, da vida simples e da vida satisfatória. O que tem aí na lista da vida simples? Que são as listas das necessidades, que são aquelas coisas que eu não posso viver sem. São os recursos interiores. Essas coisas são coisas que uma vida, por mais simples que seja, nós necessitamos dela. E uma vida, desculpe, irmão, uma vida satisfatória. São, que tem nessa lista de uma vida satisfatória? São as listas de desejo. São coisas que eu consigo viver sem elas, né? São os recursos exteriores. Então, lista de necessidades e lista de desejos. Muitas das vezes o que está trazendo angústia, o que está trazendo tensão, o que está trazendo ansiedade, muitas das vezes nas nossas vidas, são essas coisas que estão na lista dos desejos. São coisas que muitas das vezes, se a gente for colocar o preto no branco, vamos dizer assim, são coisas que eu não deveria estar sofrendo. São coisas que não deveria estar trazendo a nossa paz. Então, eu preciso, muitas das vezes, e essa é a situação onde
esse ambiente que nós vivemos, essa época que nós vivemos, que é a época onde as coisas são mais restritas, eu preciso saber conviver de uma forma mais simples. Saber que as primeiras necessidades são as que devem ser atendidas nesse momento. As listas dos desejos eu deixo para o futuro, quando sobrar, quando as coisas voltarem ao normal, quando as coisas entrarem no eixo, porque qualquer coisa fora disso, nesse momento, coisas que vai trazer ansiedade, vai trazer preocupação. Então, quando eu leio essa passagem aqui de Paulo, sei passar necessidade, sei o que é ter fartura, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento de necessidade. Então, que segredo que Paulo nos ensina num momento como esse aí? O segredo que Paulo nos ensina é que a felicidade, ela não é contínua. Não existe a felicidade plena. Não, eu vou conseguir a felicidade realizando um projeto X, vou conseguir a felicidade quando eu chegar no patamar tal. Paulo nos ensina que um segredinho, que é viver contente. O contentamento. O que é contentamento? O contentamento é eu saber que cada situação da vida tem um conteúdo, né? Hoje, qual é o conteúdo para as nossas vidas no dia de hoje? É de uma vida simples. Agora não é a hora de esbanjar os gastos. Agora não é a hora de ficar especulando. Agora é a hora de eu jogar na defesa. Agora é a hora de eu fazer as contas. É a hora de eu economizar, porque agora não é hora de eu fazer projeções. Agora não é hora de eu ficar colocando as minhas listas de desejos. O momento é outro. Então, Paulo sabia conviver, ele sabia, em função da circunstância, em função do momento, ele sabia viver. Então, eu sei viver no momento da dificuldade, quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas quando eu estou nos campos verdejantes, aí eu também sei viver. Como é que se chama isso? Se chama contentamento. É para cada situação um conteúdo. Para cada situação, uma lição. E ele continua aqui, na verdade, no versículo 9, voltando um pouquinho, um ensinamento também interessante: ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que ensinamento maravilhoso, irmãos. Estamos num momento de pandemia, estamos num momento de dificuldade, e é o momento de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós já aprendemos. Aprendemos aonde? Aprendemos na nossa peregrinação espiritual, na nossa caminhada de fé. Nós aprendemos muita coisa sobre Deus, livramentos que Deus já nos deu, milagre que Deus já realizou. Então, ele coloca aqui, ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Nós aprendemos bastante coisas sobre Deus, nós recebemos também bastante coisas sobre Deus. Nós também ouvimos e vimos bastante coisa sobre Deus. Então, esse momento agora, que é um momento de escassez, é um momento de restrição, é um momento de sofrimento, é um momento de luta, a palavra que eu tenho para você nessa noite: põe em prática tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e tudo que vocês viram de Deus. Não tem momento melhor na nossa vida. Eu acredito que esse cenário de pandemia, esse cenário de guerra, é o momento onde nós temos que colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que nós temos recebido de Deus, aquilo que nós temos ouvido de Deus e aquilo que nós também vimos Deus fazer nas nossas vidas e também na vida dos nossos irmãos. Então, irmão, põe em prática. E aqui eu também coloco para vocês, voltando um versículo anterior, que também
nesse momento é um momento também da gente dar uma limpada nos nossos pensamentos, né? O momento é difícil, o momento é de restrição, o momento é de angústia, mas esse momento não é um momento de ficar pensando em morte. Esse também não é um momento de ficar pensando em derrota. Esse é o momento onde nós temos que dar uma limpada no nosso pensamento. E o versículo 8, ele nos ajuda nesse momento. Então, a minha receita e a receita que Deus nos dá no dia de hoje é o versículo 8, que diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, esse é o momento de você pensar nessas coisas. Então, eu compartilho com vocês nessa noite essa palavra, dizendo: esse é o momento da gente pensar no que é bom, pensar no que é verdadeiro, pensar no que é nobre, pensar no que é puro, pensar no que é de boa fama, pensar no que é amável, pensar no que te põe para frente, porque esse é o momento da gente dar uma reciclada na nossa mente, não ficar ouvindo palavras de derrota, palavras que nos jogam para baixo, palavras que nos traz mais sofrimento. Então, a receita que eu te dou nessa noite, direto do céu, é para que você medite no que está falando no versículo 8, de dar uma reciclada no nosso pensamento. Então, se houver algo excelente, se houver algo digno de louvor, irmãos, nessa noite, pense nessas coisas. Porque esse é o momento onde, de repente, você encontra com alguém. Hoje fez um dia maravilhoso, né? Hoje, aqui em São Paulo, fez um sol aí muito bonito. Eu aproveitei, até dei uma caminhada. Aí você, de repente, encontra alguém que cultiva a depressão, que tem as pessoas que cultivam a depressão. Aí você diz para ela: que dia lindo. Aí ele diz: mas logo, logo vai cair um raio aí, vai chover. Então, ele, né, no ditado popular, ele joga água no choro, né? Ele acaba com a sua alegria, é um ladrão de alegria. Aí ele diz: daqui a pouco vai chover, daqui a pouco vai cair os raios, então toma cuidado. Ele não desfruta do sol, ele não desfruta do dia. Ele fica pensando no que é ruim. Então, irmão, até eu digo para vocês, fuja dessas pessoas. É o momento de encontrar pessoas que te colocam para frente. É o momento de encontrar pessoas que pensam positivamente. É momento de conviver com pessoas que somam, não pessoas que subtraem. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, 31, olha os passarinhos e olha os lírios dos campos. Interessante, o pastor Aguinaldo, ele já falou isso, e é verdade, irmãos. Eu nunca vi, também acho que nenhum dos irmãos nunca viram um passarinho que estava voando, de repente caiu, né? Estava voando, caiu porque estava com fome. Então, o passarinho, ele deve olhar nós humanos e deve pensar: esses humanos aí não acreditam no Deus que nós acreditamos. Os lírios dos campos também, todo dia, os lírios do campo são regados pela brisa que cai de manhã. Então, Jesus disse: olha os passarinhos dos campos, olha os passarinhos e os lírios dos campos, e guarde seu coração de toda ansiedade. Qual outro segredo para lidar com a ansiedade? A oração. A oração é uma terapia, e não tem terapia melhor do que a oração. Mas eu não estou dizendo daquela oração coletiva, aquela oração que nós fazemos na igreja, né? Sabe aquela oração que a gente faz na igreja? Porque essa oração que a gente faz na igreja, ela é boa, ela tem a sua importância, ela tem o seu valor, mas essa oração da igreja, ela é uma oração restritiva. Ela é uma oração que ela vem acompanhada de filtro. Porque naquela oração, vou colocar aqui entre aspas, tá? Na oração que nós fazemos na igreja, nós fazemos uma oração
com máscaras, porque tem coisas no nosso coração que na oração seria a hora de nós colocarmos para fora, e lá no ambiente onde tem outras pessoas, nós não falamos, nós não colocamos para fora. Então, essa oração coletiva, ela tem o seu valor, ela tem o valor da comunhão, ela tem o valor de que quando nós oramos uns com os outros, ela traz fortaleza, ela fortalece os nossos corações, mas a oração que eu estou falando é a oração que também está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, eu estou fazendo um sermão aqui em Filipenses, né? Mas eu estou utilizando bastante o ensinamento lá de Mateus, porque esse ensinamento mostra o cuidado que Deus tem conosco. Então, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus dá uma orientação de como deve ser essa oração. Ele diz que quando formos orar, vai para o seu quarto em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Um ensinamento que eu aprendi nesse versículo é que oração não é uma coisa que Deus somente escuta, mas que Deus também vê. Porque está escrito que no seu quarto em secreto, e o Deus, não está falando Deus que te ouve em secreto, porque ele já sabe de antemão o que nós precisamos. Isso também no capítulo 6 do irmão vão ver. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe o que tem em nossos corações. Então, a atitude da oração é uma atitude mais para Deus ver do que para Deus ouvir, porque o que está em nosso coração, ele já sabe. Então, no seu quarto em secreto, e o Deus que te vê em secreto o recompensará. Então, no quarto você pode falar coisas que você talvez não tenha a liberdade que falaria na igreja. No quarto você pode também orar em silêncio, né? No quarto você pode ficar meditando. E essa oração, irmãos, é uma oração que te traz paz, né? Que é essa do versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração da angústia, guarda o nosso coração da ansiedade. E agora eu me lembrei de uma grande mulher, a Madre Teresa de Calcutá, né? Perguntaram para ela, uma certa pessoa perguntou para ela o que ela dizia, né? Na verdade, o que você diz, perguntaram para ela, o que você diz quando você ora? Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá. E ela respondeu assim, eu não digo nada, eu fico apenas em silêncio. Aí perguntaram também a Madre Teresa de Calcutá, e o que Deus diz a você quando você está orando, quando você ora? Aí ela respondeu, nada, ele fica em silêncio. Então, às vezes, a oração é esse silêncio, você sabendo que você está em contato com Deus, e Deus está em contato com você. E essa paz, ela vai tomando conta do seu coração, e quando você vê, Deus está colocando na sua mente alternativas, possibilidades, saídas, experiências fantásticas. Então, irmãos, a oração é uma grande terapia para a ansiedade. E, às vezes, a ansiedade também, muitas das vezes, nas nossas vidas, ela é movida por culpa e também pelo pecado, ou pela culpa e pelo pecado. E uma outra receita, né, para você nessa noite é confessar o pecado, confessar o medo, confessar o erro, confessar a fraqueza uns aos outros. Deus, ele já sabe, mas nós somos humanos e às vezes nós só teremos a certeza de que Deus nos perdoou quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Deus já perdoou, mas nós, para esse perdão, ele se materializar na nossa vida, às vezes a gente precisa falar com o outro. A gente precisa
conversar com o outro, a gente precisa confessar ao outro, e isso é uma terapia bastante importante. E Tiago sabe disso ou sabia disso. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confesse os seus pecados e oreis uns aos outros para seres curados. Então, a confissão ela tem um poder de cura, ela tem um poder terapêutico. A psicologia utiliza muito da terapia das pessoas irem lá falar, as pessoas irem lá e abrir seu coração, falar, e no momento que a pessoa está abrindo, no momento que a pessoa está falando, ela vai se curando. Então, não deixe de confessar as suas culpas, confessar os seus medos, confessar as suas fraquezas, uns aos outros, compartilhar, porque é assim, quando a gente está enfermo, tem alguma enfermidade, né, e a gente fica angustiado, quando a gente encontra alguém que tem aquela mesma enfermidade, né, uma pessoa ou que passou por essa mesma enfermidade e já está vamos dizer assim, já mais num processo de cura mais avançada, né, acaba trazendo, as experiências dela acaba trazendo uma paz no nosso coração, né? Todo o processo, como que funciona, vai diminuindo a nossa ansiedade. Então, não guarde a culpa, não guarde o medo, não guarde a fraqueza com você. Procure alguém de confiança, alguém que seja maduro, alguém que você sabe que você pode abrir seu coração e confesse. Fale dos seus medos, fale das suas fraquezas, e você que também está escutando, você que vai emprestar os seus ouvidos, vai emprestar o seu coração para essa pessoa, compartilhe também suas fraquezas, porque não existe ninguém perfeito, não existe ninguém que não tenha um erro, não existe ninguém que não tenha um medo, não existe ninguém que não tenha uma fraqueza. Então, compartilhar uns aos outros não é eu emprestar o meu ouvido e me colocar numa posição de santo, me colocar numa posição de perfeito e simplesmente só ficar escutando o outro. É também compartilhar os meus medos, compartilhar também as minhas fraquezas, compartilhar, né, os meus traumas. E a grande verdade é que muitas das vezes nós pastores e as pessoas enxergam nós pastores como heróis. Mas a grande verdade, eu aprendi com um grande pastor que foi meu professor. Todo pastor tem lá a sua... Como é o nome daquela pedra? Eu não lembrei agora. A criptonita. Todo pastor tem a sua criptonita. Ele vai lá e precisa... quando eu digo todo pastor, todo ser humano, ele precisa lá do seu momento de quarto, do seu momento de buscar força, porque ele também sofre de medo, sofre de fraqueza. Pastor não é super-herói. Pastor é humano, pastor tem carne, pastor tem sangue, pastor tem medo, pastor também se desespera. Então, irmãos, compartilhar as fraquezas, compartilhar os medos, compartilhar o pecado uns aos outros é terapêutico, cura, e procure sempre alguém para estar fazendo isso. Você vai estar trazendo uma grande cura para o seu coração. E eu quero terminar essa noite dizendo para que você confie em Deus. Confie em Deus e saiba que Deus está cuidando de você. Saiba que as mãos do Senhor estão sobre a sua vida, está sobre a vida da sua família. E a minha oração essa noite é que Deus nos abençoe e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa te libertar. Se você é uma dessas pessoas que está passando nesse momento por um momento de ansiedade, por um momento de angústia, que a paz de Deus possa te libertar. E eu quero terminar recitando o versículo 23 de Filipenses 4, e diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, que os irmãos possam ter uma semana abençoada
e grandiosa, e eu quero, nessa noite, com muita alegria, deixar um abraço por pessoas que, quando eu estive lá no Pernambuco, me receberam muito bem, né? Me receberam muito bem, que é os tios da Beth, a tia Madalena, o tio José Elis, a Camila, que estão acompanhando aí essa mensagem, acompanhando o nosso culto. Que Deus vos abençoe aí em São João, né? É São João? São João aí em Pernambuco. Eu estive em Jupi, eu estive em Garanhuns, também estive em São João. Fui muito bem recebida pela irmã Margarida, pelo irmão Severino, pelo Valdo, pela Bia, lá em Recife. Também tive na casa do Elis, também tive na casa da Madalena, na casa da Camila, da Jéssica. Estive na casa de todos vocês e fui muito bem recebido. Então, eu quero mandar um abraço para vocês aí em Pernambuco. Que Deus vos abençoe, tá bom? E aos demais irmãos, uma boa semana. Que Deus guarde o coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Amém? Noites mal dormidas, grandes tormentos, dúvidas que fazem lágrimas rolarem no chão. A insegurança te põe em desespero, tua alma num apelo grita: socorre-me, ó Deus. Pensando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho e confia nele, e descansa no teu Senhor. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que Ele tem.